A atuação do Palmeiras em Florencio Varela, ali na Grande Buenos Aires, contra o Defensa e Justiça, foi para deixar o torcedor alviverde preocupado. A dificuldade enfrentada pelo campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil diante do campeão da Copa Sul-Americana foi além do aceitável. Ah, mas venceu o jogo? Sim, venceu o jogo. Aliás, antes de continuarmos a falar sobre o jogo, eu quero dizer para você que esse vídeo tem o patrocínio do OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. No OneFootball você acompanha os jogos do campeonato francês, e eu comento as partidas do Lyon e do PSG principalmente, e também do campeonato alemão, a Bundesliga. Portanto, PSG e Bayern, que se enfrentaram inclusive agora, né, nessa quarta-feira pela Liga dos Campeões e se reencontrarão na terça-feira que vem em Paris, você vê no OneFootball, nos finais de semana, durante a semana, sempre que tem jogo. Jogo do Bayern, jogo do PSG, como também do Borussia Dortmund, como também do Lille, do Lyon, do Eintracht Frankfurt, do Borussia Mönchengladbach, enfim, de todos os times das duas ligas, a alemã e a francesa, e de graça. Você baixa o aplicativo e você pode acompanhar todo esse conteúdo no OneFootball, inclusive tempo real dos jogos. E você vai ver aqui do meu lado estatísticas de Defensa e Justiça 1, Palmeiras 2. Primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, né? Bem, o Palmeiras joga de uma maneira que a gente conhece e já sabe. E foi dessa maneira que o Rony fez 1-0. O time do Sebastião BKSS, né, como usualmente acontece com suas equipes, no caso o Defensa e Justiça, é um time que quer a bola, que quer jogar pressionando o adversário, quer jogar no campo de ataque. E se portava assim no começo do jogo quando o Rony abriu o placar. Né? Uma jogada típica do Palmeiras, bola recuperada, 2, 3 toques e o atacante rápido, veloz, sai na cara do gol e toca na saída do goleiro para abrir o placar. O jogo, a partir daí, ele se caracteriza mais do que nunca de uma forma que, é claro que é aceitável jogar assim, sabemos que essa é a maneira de jogar do Palmeiras, mas, de novo, chama atenção, porque não é um adversário tão poderoso, não é o River Plate, mas o comportamento do Palmeiras em alguns momentos parecia que estava enfrentando o Boca, o River, um dos grandes times da Argentina, né? Eventualmente o Racing, um Independente, um São Lourenço, um Vélez numa boa fase, enfim. Não era o Defensa e Justiça, que é um time organizado, que voltou a ser dirigido pelo BKSS, que utiliza muitos jogadores que não estão dando certo em outros clubes e vão para esse clube. Mas, convenhamos, o Palmeiras tem um investimento maior, tem um time melhor, tem jogadores melhores. Ah, mas o técnico estava viajando, voltou agora, a gente sabe disso tudo. Mas o Palmeiras recuou e jogou se defendendo. Rifando a bola muitas vezes, tentando ligação direta, muito pobre de ideia, muito pobre. Ah, mas o Palmeiras ganhou a Libertadores, Mauro. O Palmeiras é campeão da Copa do Brasil. Sim, nós temos que discutir, inclusive, sempre a qualidade do jogo, independentemente das taças que aquele time possa erguer. Porque isso pode sinalizar o quê? O nível do nosso futebol. E o nível do futebol que o Palmeiras apresentou foi muito fraco, muito fraco. E o Defensa empatou o jogo no começo do segundo tempo, sofreu um gol de falta, que o goleirão falhou, inclusive, foi um bracinho de jacaré na cobrança do Gustavo Scarpa. E depois teve um gol anulado do Defensa e Justiça, que muito questionável ali a decisão da arbitragem. Mas não vamos nem entrar nesse detalhe, né? Tem VAR e tudo, mas não vamos nem... não vamos me aprofundar nessa questão. Acho que isso é um outro assunto. Vamos falar do jogo, do conteúdo que o Palmeiras apresentou. Foi um conteúdo aquém daquilo que o Palmeiras deve apresentar. Esse time pode fazer mais. Ah, mas não treinou, o técnico viajou bem. É uma opção do clube e do treinador, que foi para Portugal e não aproveitou esse período agora para se preparar para a temporada. Porque o futebol apresentado foi fraco. Venceu, sim, numa falha do goleiro, né, na capacidade de alguns jogadores, individual, mas no final do jogo o Palmeiras se defendia, dava chutão e não tinha uma saída. O jogador que recuperava a bola não tinha para quem passar. E aí rifava a bola. Isso é muito pouco, gente. Isso é muito pouco. E aí não importa se ganhou essa taça, outra taça, a gente tem que discutir a qualidade do jogo, o nível do futebol apresentado. E repito, já falei isso antes, o Abel Ferreira foi para Portugal, opção dele, questão pessoal, o Palmeiras liberou, é o patrão, isso é problema deles. Mas a partir do momento que ele abre mão de fazer uma pré-temporada mais robusta com seus jogadores, ele não pode reclamar que não teve falta de tempo, que não teve tempo. Amanhã se ele falar numa coletiva, não tive tempo, não tem sentido.
Ele fez essa opção. Ele não está nem há um ano no Palmeiras e tirou um período de férias. Repito, isso não é problema meu, acho que nem seu. É o problema do clube, que é o empregador, e do Abel, que é o funcionário. Mas ele poderia ter trabalhado nesse período com seus atletas, como fizeram outros treinadores. Eu entendo que tem a pandemia, é difícil trazer a família para o Brasil, mas tudo isso estava num pacote que, quando ele veio da Europa para cá, ele sabia. Colheu frutos com 2 taças importantes que ele conquistou, melhor momento de sua carreira como treinador, mas tem o ônus e o bônus, né? Teve o bônus, até o ônus. Não treinou o time. Então, se não treinou o time, enfim, o Palmeiras apresentou muito pouco. Foi um futebol muito, não diria decepcionante, porque não dá para criar também uma expectativa muito diferente. É só lembrar o que o Palmeiras fez na final da Copa Libertadores contra o Santos. Uma finalização no alvo, que foi a do gol do título. E isso é pouco porque o Palmeiras tem jogadores para fazer mais. Vejamos como vai ser lá na frente. Essa conversa está, aliás, estamos falando isso, não é de hoje. E aí no domingo tem um jogo contra o Flamengo. O que esperar desse Palmeiras? Bem, se jogou assim contra o Defensa e Justiça, eu imagino que contra o Flamengo vai jogar fechado também. Fechado usando a velocidade do Rony, o William, jogadores que conseguirem fazer uma conexão rápida com o ataque. É muito provável que seja isso. Não consigo imaginar que o Palmeiras seja capaz de sair da Argentina na noite de quarta-feira e viajar para Brasília. Tem quinta, recuperação, sexta, sábado, domingo aparecer às 11 da manhã para enfrentar o Flamengo jogando de outra forma. Então deverá ser um jogo do Flamengo com a bola e o Palmeiras se defendendo e tentando usar a velocidade. Porque, de fato, foi uma atuação muito fraca do Palmeiras, especialmente o segundo tempo. Né? O segundo tempo. O placar, a vitória, injusta, inclusive, acho que não jogou futebol para vencer. Tá? E o futebol foi muito pobre mesmo. É evidente, quando eu gravo esse tipo de vídeo, sempre vai ter aquele torcedor, mas não sei o quê. Bem, aqui a gente não está no resultadismo, a gente analisa o conteúdo. Tá? Ganhou porque tem bons jogadores. Aliás, o Palmeiras vencendo assim há muito tempo. Mas está ganhando o campeonato. Não importa. Não estamos discutindo aqui se ganhou ou não ganhou o campeonato. Isso aí até uma pessoa que não entende nada de futebol olha lá e vê quem foi campeão. Estamos discutindo a qualidade do jogo. E a qualidade do jogo apresentada pelo Palmeiras deixou muito a desejar. Como também deixou a desejar o Vasco. O Vasco tomou pressão da equipe do Tombense. O Vasco, jogadas aéreas, os jogadores do time do Tombense tinham oportunidade de finalizar com liberdade desde o primeiro tempo, e desperdiçavam, isolavam, impressionante, muito frágil o Vasco nesse tipo de jogada. Fez um gol no começo, depois conseguiu abrir uma vantagem de 2 gols, o Tombense perdeu muitas oportunidades, e no final fez o gol e botou uma pressão. O final foi dramático, não era para ser dramático, era para ser um final mais tranquilo. O Vasco teria condições de sair de campo com uma vitória mais tranquila, mais segura. Avançou na Copa do Brasil, mas continua o Vasco precisando apresentar progressos. Vasco que vai jogar também contra o Flamengo na semana que vem. Esse jogo foi adiado porque seria no fim de semana e o Flamengo joga contra o Palmeiras. Né? Então serão os 2 próximos adversários do time campeão brasileiro. O Palmeiras pela Supercopa do Brasil, domingo 11 da manhã em Brasília, e o Flamengo depois pega o Vasco na semana que vem, quarta-feira, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Carioca. O Vasco tem que se ajustar, precisa correr. Vai ter um período aí de treinamentos até esse confronto e o técnico Marcelo Cabo precisa aproveitar esse período para tentar colocar a casa devidamente em ordem e conseguir fazer uma grande partida contra o seu maior rival. E o Palmeiras no domingo contra o Flamengo, vejamos, vai ser um teste diferente contra uma equipe melhor do que o Defensa e Justiça, e nós já vimos que o Flamengo tem sido um time com uma volúpia muito grande pelo ataque, pelo gol, que quer a bola, que quer finalizar. Será um duelo interessante de se acompanhar, mas o Abel Ferreira precisa agregar mais elementos ao jogo apresentado pela sua equipe. Isso me parece óbvio. Será que os palmeirenses discordam disso? Bem, saudações.